Bom, gente, primeira coisa, desculpa a demora. Demorou um pouquinho pra gente conseguir casar a nossa agenda. Sim. A Mari tá trabalhando muito esses dias e estudando também. Eu também tô numa correria meio grande. Eu refiz os sites, tanto do nosso projeto do Marigu quanto do Pepinelli. Eu vou deixar os links aqui, depois acessa lá, dá uma prezinha pra gente lá no nosso trabalho. Como eu tinha dito no vídeo anterior, eu ia chamar a Mari pra gente falar do capítulo 14 de Êxodo, que era muito legal, e a Mari gosta muito da história de Moisés, então ia ser muito legal se ela participasse também desse capítulo. Eu queria muito que ela participasse, então tinha que dar certo, a nossa agenda tinha que dar certo, a gente tinha que gravar, senão não ia ter vídeo no canal. Mas deu. E a gente tem algumas coisas pra falar antes de começar a falar o que a gente entendeu desse capítulo, que assim, a gente não fez teologia, né, amor? Não. Eu faço arquitetura, nada a ver com teologia. O que a gente aprendeu foi realmente na igreja, né? Com palavras, mas... E lendo mesmo, né? Sim, sim. A gente conversa muito Sim. sobre essas coisas. E como eu gosto muito do livro de Êxodo e da história de Moisés. Então eu acho uma história interessante. Eu busquei um pouquinho mais porque eu gosto muito dessa história. Então a gente conversa muito até, né? Sobre Conversa isso. mesmo. E, bem, o capítulo 14 ele é interessante porque fala exatamente sobre esse ápice da história de Moisés, tal, que é comentado até hoje, sobre a abertura do mar e tal. A gente já vai chegar nesse até ponto novela. aí. Até novela. Enfim. Mas beleza. O começo do capítulo fala um pouco sobre uma estratégia de Deus pro povo lá de Israel e de Moisés, né? Ele fala pra galera, tipo, ir por um certo caminho onde parecesse lá pro pessoal do Egito que eles estavam perdidos. Que eles não sabiam o que eles estavam fazendo e que eles iam se perder no meio do deserto e morrer por lá. Essa era a ideia que tinha passado, né? Sim. Ao mesmo tempo que estava passando essa ideia pro time de Israel, no coração do faraó e do pessoal do Egito, Deus colocou um outro sentimento, que foi o sentimento de tipo, o que a gente deixou eles fazerem? Eles fugiram, a gente perdeu nossos escravos, tá errado. Isso daí já é doido. O Gu tava me contando que vocês comentaram até na leitura que foi não sei de qual capítulo sobre as foi. pragas, né? Que Deus endureceu o coração do faraó. E isso já é bem doido, né? Só que agora... E a gente vai pedir mais ajuda de vocês ainda. Pra entender um pouco mais sobre isso. Porque assim, o que a gente entendeu através dos comentários que vocês deixaram? Que Deus tinha endurecido o coração do faraó para que não sobrasse nenhuma chance dele acreditar que os deuses dele fossem capazes de repente fazer uma maravilha, que eu chamo de praga, como Deus fez e tal. E aí, Deus endurecendo o coração do faraó faria com que ele não acreditasse em Deus de primeira. E aí ele poderia sobrar uma chance no coração dele de que o Deus dele poderia fazer igual. E que faz muito sentido. Até aí a gente entende que Deus queria tirar totalmente essa dúvida do coração do faraó, exatamente. Né? Mas quando chega nesse ponto final... Né, fica um pouco mais crítico. A gente vai ver daqui a pouco, né? A história deles, do Egito, é bem tenso. difícil. É tenso. Quem entender muito dessa história aí, por favor, comenta. A gente vai adorar ler, a gente gosta de saber dessa história mesmo. Sim. Bem, e quando Deus coloca no coração dos egípcios que eles fizeram alguma coisa errada e que o time de Israel estava fugindo, os escravos que eles tinham estavam fugindo, eles falaram, não, peraí, a gente tem que ir atrás deles. Não vamos deixar isso barato, não. E eles perseguiram com um time de exército, assim, carros de exército. Eles já tinham muitas coisas, né? Sim, enquanto os Enquanto os Agora eu consigo, fala você. Enquanto os israelitas. Enquanto os israelitas estavam andando a pé, os egípcios estavam com carros, com cavalos, então tipo... eles eram muito mais equipados, né? Não tem nem como comparar uma coisa com a outra. E aí, os israelitas que estavam lá, nem todos eles sabiam Eu falei o que carros, Deus... mas é carruagem. É carruagem. Né? Porque, tipo... Não, eles entenderam, né? Enquanto os israelitas estavam lá, meio que nesse encurralado ali perto do mar e tal, Moisés sabia o que ia acontecer, porque ele tinha falado com Deus.
O resto do pessoal não sabia. E eles viram os egípcios se aproximando e com um exército muito forte. Então eles ficaram com medo. E eles falaram, o que a gente vai fazer agora? Aí eles chegaram para Moisés e falaram, você tirou a gente lá do Egito porque não tinha túmulo lá, é isso? Porque a gente vai morrer É bem aqui. engraçado essa parte, né? Fizeram um stand-upzinho ali, né? Gente, você tirou a gente lá do Egito, que a gente tinha até lugar para morrer, e trouxe pra cá que... Não, a gente prefere morrer lá mesmo, a gente não prefere morrer aqui não, só pra você saber. E aí Moisés falou, não, calma, não é assim não. Deus vai lutar com a gente. Fiquem muito calmos aí, porque o que Deus vai fazer não tá escrito. Essa parte, na verdade, se der até pra ler, ela é muito forte. Quando a gente tava lendo, a gente até falou, nossa... Tá no versículo 13, tá? Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Mano, dá uma arrepiada, né? Cara, e foi mais ou menos o que aconteceu. Deus tinha dado uma ordem para Moisés, que assim, quando os egípcios estivessem se aproximando, que era para ele, sei lá, bater o cajado lá na água, apontar o cajado para água, sei lá qual que era o movimento mágico ali que Deus tinha feito, que o mar ia abrir. E eles iam atravessar em terra seca, em terra firme. Isso é totalmente fé. E aí, é isso que a gente estava falando agora há pouco. Isso é uma passagem que, assim, a gente sabe que tem muita gente que acompanha o canal que não tem religião nenhuma, ou que é uma religião diferente da nossa, a gente que é evangélico e tal. Como essa leitura é um pouco mais leitura de livro, né? A gente está lendo a Bíblia e falando sobre o que está escrito aqui, sem colocar muito a questão da fé, esse ponto é um pouco crucial. Se a gente não tem fé no que a gente está lendo, no que a gente acredita, essa passagem vai passar pra gente como uma historinha qualquer, de um conto de fadas. Porque, cara, Deus fez o mar abrir ao meio. E eles passaram com uma parede de água de um lado e uma parede de água do outro. Eles foram em terra firme, passaram pelo mar. Parece totalmente mágica. Parece mágica, é uma questão de fé. A gente precisa ter fé para acreditar nisso. É isso que a gente tava falando antes do vídeo, né, amor? E a gente que tem fé, isso se torna tão grande, assim... Que é óbvio, pra gente não... Na verdade, qualquer milagre é um milagre. Claro, sim. Mas... A gente vê milagre em coisas que não são, tipo abertura de mares, por exemplo, como uma coisa que a gente tava esperando que deu certo, ou uma coisa que a gente não tava esperando que deu certo. Tem milagre aí também, e a gente não precisa considerar só essas grandiosidades que aparecem aqui como milagre, né? E entender que é fé. Que é fé. E aí aconteceu isso. O mar abriu, a galera de Israel passou, Deus acompanhava eles como uma nuvem, né? Nesse momento, Deus foi para trás da galera, entre os israelitas e os egípcios. Esse momento é legal até relatar como foi, porque realmente Deus não deixou eles em nenhum minuto. Foi assim, ele caminhou junto. Foi. Então... De dia ele ia como nuvem, né? De noite ele ia como fogo, iluminando o caminho e ajudando. Então, ele estava junto, é como se ele estivesse caminhando junto com eles. E... Quando o Egito estava para chegar perto, Deus passa para trás, né? Ele forma uma barreira entre os dois povos, né? Sim. E aí o pessoal do Egito que estava atrás, enxergando os israelitas, parece que rola uma confusão ali. Não só visual, mas Deus causa uma confusão entre a galera, né? Sim. Tá escrito que Deus faz com que a roda das carruagens comece a se soltar e eles percam o controle. Então rola um reboliço ali na galera que tá do Egito, para eles se atrapalharem e não conseguirem sair daquela questão do mar e tal, e continuarem lá no meio da água, que até então estava dividida. E aí o ponto que a gente queria que vocês explicassem, só para não ser repetitivo, mas pra agora que vai acabar mesmo, a gente não entende porque Deus endureceu o coração de Faraó na hora que ele estava saindo do Egito nesse momento, sendo que ele estava indo para a morte. Então, Moisés mesmo fala naquela passagem. Então é bem chocante, né? É bem forte. Eu tava até matutando aqui que talvez isso fosse para que o pessoal do Egito que sobrou acreditasse em Deus, assim, mas é um pouco complicado pensar que para que isso acontecesse, Deus tenha, né, precisado matar tantos egípcios na água. Porque assim que os israelitas saíram da água, Deus fez com que o mar fechasse e todo mundo que estava lá no meio morreu. Os corpos apareceram na praia no outro dia. Então é chocante. Sem dúvida, Deus estava salvando o povo dele. Sem dúvida alguma, isso a gente sabe.
aqueles que realmente estavam crendo e tudo mais. O que a gente, como, né, esse pensamento que a gente acredita ser o pensamento cristão, de que a gente tem que salvar todo mundo, alcançar todos ali, a gente percebe que esse pessoal não teve oportunidade. Deus endureceu o coração do faraó, então não foi uma decisão apenas do faraó de ir contra o que o pessoal e assim, acreditava. na história, se a gente olhar a história toda, a gente entende que o faraó queria isso mesmo. No final, ele estava a caminho de morte mesmo. Ele acreditava nos deuses dele, né? É aquele negócio da segunda chance, sei lá. A gente fica... Então, se alguém tiver um estudo, manjar muito desse assunto, comenta aqui que a gente vai gostar muito de saber. É uma história que a gente gosta e é legal conhecer cada vez mais, tá? E o capítulo termina com o pessoal de Israel conseguiu atravessar o mar, estavam livres dos egípcios e eles colocaram a confiança deles no Senhor. Eles viram que Deus estava com eles. Aliás, já tinha tido um monte de prova que Deus estava com eles, né? Só por imagina, né? Quando o mar fechou... Acho que todo mundo se olhava e falava, meu Deus do céu. Aí foi inacreditável. Tipo, muita coisa tinha acontecido até aí, eles ficavam sempre com o pezinho atrás, o próprio Moisés mesmo se fazia um pouco de difícil com relação a Deus, às vezes. E agora, nessa hora, cara, não tinha o que falar. Deus tinha feito esse milagre que era, tipo, enorme e não tinha dúvida nenhuma mais. Com certeza eles estavam se sentindo abraçados, né? Mesmo por Deus, sabe? Tipo, eu estou aqui. Exatamente. E assim termina o capítulo 14. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, a gente fala bastante coisa por lá do que está acontecendo com o nosso dia a dia. Aí vocês vão entender um pouquinho por que às vezes o vídeo dá uma atrasada. Sim, é verdade. E é isso, vamos agora pro próximo capítulo, que é o 15. Eu não sei se a Mari vai poder participar desse, mas com certeza ela vai participar de muitos outros capítulos aqui no canal. Até porque vocês pedem, então ela vai aparecer. Valeu, pessoal, muito obrigada. E adorei participar, eu gosto muito de participar dos capítulos. Meu amor.